E aí, pessoal, tudo bem? Vou passar aqui o conteúdo da semana 3 para vocês já começarem a fazer. Hoje tem aula da correção da semana 2. E se tiver alguma dúvida, hoje é segunda-feira, né? E alguma dúvida eu esclareço na quarta-feira, nossa aula de dúvidas, tá bom? Então, o tema dessa semana aqui vai ser progressão geométrica, tá? A gente já viu um pouquinho no primeiro bimestre, mas a gente vai complementar essa ideia agora, um pouquinho mais avançado em questão da PG, tá? Progressão geométrica também é conhecida como PG, tá? Um nome mais simples. E diferente da progressão aritmética, quando eu falo de geométrica, eu estou relacionando a multiplicação. Então, você tem aqui a quantidade de termos, né? E para você determinar o próximo termo, você sempre vai multiplicar por uma constante, né? Também a gente chama aqui de razão, só que aqui a gente muda, né, para diferenciar da PA, uma razão Q. Então, essa razão é aquele número que eu multiplico o primeiro termo por ele, aí eu obtenho o segundo, depois eu multiplico, tal, e assim vai, tá? Então, PG é uma sequência numérica, a partir do segundo é sempre o produto, certo? Eu vou multiplicar por um outro número. Olha um exemplo. 1, 2, 4, 8, 16. Como é que eu sei que isso aqui é uma PG? Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, eu tenho uma razão igual a 2. Se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, que dá 4 dividido por 2, eu também tenho 2. Então, o que eu percebo? Que a cada termo aqui eu estou multiplicando por 2. Então, se eu multiplico por uma constante para determinar o próximo, eu tenho uma PG. Tá? Essa constante que eu achei é chamada de razão e a gente representa com a letra Q, tá bom? Qual é a classificação das minhas PGs? As PGs elas podem ser constantes, no caso, quando a razão vale 1, até porque se eu tenho 4, aí eu vou multiplicar por 1 para obter o próximo termo, eu vou manter ela em 4. Então, eu vou ter infinitamente 4. Então, se torna uma PG constante, porque é o mesmo valor, não aumenta nem diminui, tá? Quando que ela é uma PG crescente? Então, se a razão for maior do que 1, né, por exemplo, 2, enfim, e o A1 for maior do que 0, vamos pensar ali do 0 para frente, né, positivo, ou até mesmo se a minha razão estiver entre 0 e 1, né, pode ser também dado uma fração, e o A1 seja menor do que 0. Tá? Então, já que a gente entra aqui no exemplo disso. Quando que ela vai ser decrescente? Quando a razão for maior do que 1 e o primeiro termo for negativo. Porque quando eu vou multiplicar um número negativo por um outro número, né? Um número positivo, ela vai diminuindo. Ou ainda, se esse Q estiver entre 0 e 1, né? No caso, se for uma fração, e o A1 for menor do que 0. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Não, ele não colocou. Deixa eu dar o exemplo de uma crescente. Subir aqui. Ó, uma PG crescente. Vou colocar aqui número 2. Crescente, a razão é maior que 1. Imagina uma razão igual a 2, está multiplicando a cada termo, e o primeiro termo é maior que 0. Então, sei lá, o primeiro termo seja 2. Então, essa PG vai ficar, ó, primeiro termo 2, multiplica pela razão dá 4, vezes a razão dá 8. Perceba que ela vai crescer, tá vendo? Então, quando a razão é maior que 0 e o primeiro termo é maior que 0, maior que 1, né, a razão, e o primeiro termo é maior do que 0, seja positivo, ela é crescente. E se a razão for entre 0 e 1? Imagina que a razão seja metade, 1/2, né? Então, pensa, se eu vou multiplicar pela metade, basicamente eu vou dividir por 2, né, todas as vezes. Mas o primeiro termo tem que ser menor que 0. Então, se eu tenho aqui o primeiro termo como menos 1. Então, como que vai ser essa PG, né? Então, a gente pega o primeiro termo, multiplica por meio, vai dar esse valor. Se eu multiplicar por meio de novo, menos 1/4, o que eu percebo? Que lá na reta dos negativos, né, está o 0. O primeiro termo é menos 1. Menos meio, está aqui.
Na hora que eu multiplico por meio, ela vai ficar 1/4. E assim vai indo, ela vai sempre aproximando do zero. Ou seja, ela sempre, o número que está à direita sempre é positivo, né? Em relação ao que está na esquerda. Então, o resultado aqui desse termo, por exemplo, ele é maior do que menos meio, né? Então, quanto mais à direita eu tenho, que ele é maior. Então, perceba que os dois casos elas são crescentes. Razão maior que 1, positivo, primeiro termo, ou razão entre 0 e 1, o primeiro termo seja negativo. Então, você sempre vai aumentando. Quanto que ela é decrescente? Processo inverso, né? Então, aqui no decrescente, quando a razão for maior que 1, imagina que uma razão seja igual a 2. E o primeiro termo seja negativo. Então, você tem aqui menos 2. Deixa eu mudar aqui, menos 3. Então, como seria essa PG? Primeiro termo, vou multiplicar por 2, dá menos 6, depois menos 12, e assim vai indo. Perceba que na reta, né, o menos 3 está aqui, o menos 6 para cá, ela está indo para o menos infinito, então ela está decrescendo, está indo do maior para o menor, certo? E o segundo caso aqui, né, a gente pode escrever, se essa razão tiver entre 0 e 1, então vamos supor que seja uma razão meio, e o meu primeiro termo for positivo. Então, se for positivo, o que a gente tem? Basicamente, vou multiplicar por meio, eu vou dividir por 2. Então, eu vou dividindo, esse número ele vai decrescendo, né? Então, começamos aqui com 4. 4, se eu multiplicar por meio, dá 2. Se eu multiplicar por meio, dá 1. Vezes meio, dá meio. Perceba que o número está diminuindo, tá? Então, 2 casos para PG ser crescente, 2 casos para PG ser decrescente. Quem eu olho primeiro? Olha na razão. Se for maior do que 1, né? Se ela for maior que 1, o primeiro for positivo, crescente. O primeiro for negativo, decrescente. Se a razão é entre 0 e 1, que é esse caso aqui, aí a gente inverte. Então, entre 0 e 1, o primeiro tem que ser negativo para ser crescente. Entre 0 e 1, o primeiro tem que ser positivo para ser decrescente. Tá bom? E para calcular qualquer termo de uma PG, a gente também tem a fórmula do termo geral, né? Que ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde a n é o termo geral. Se eu quero calcular o 10º termo, então eu vou achar o A10. Automaticamente eu já tenho que o número de termos vai ser 10, né? Pode ser infinito, mas eu quero achar quem está na 10ª posição, então eu me preocupo em ter 10 termos essa PG. A razão, que eu vou identificar sempre um termo da frente dividido pelo anterior, tá? Lá na PA a gente faz subtração, aqui a gente faz divisão. E o primeiro termo, que vai ser o A1, geralmente ele é dado, tá? Como é que eu calculo, então, aqui o 10º termo dessa PG? A gente faz esse esqueletinho aqui. Então, eu vou fazer aqui, lá na próxima página a gente substitui. Então, eu quero saber a N, A1, Q e N. Se eu quero achar o 10º termo, essa minha PG vai ter 10 termos. Automaticamente, se o N é 10, eu vou achar o A10, que é quem está na 10ª posição, né? Lembrando que A é posição 10. Então, esse cara aqui eu não sei. O primeiro termo da PG foi dado, que é 1. E a razão, eu pego o segundo, divido pelo primeiro, ou o terceiro, divido. Em ambos os casos, a gente tem, se eu for colocar aqui, ó, 27 dividido por 9, posso pegar 9 dividido por 3, 3 dividido por 1, tanto faz. Todos vai dar 3. Agora a gente substitui. Então, olha lá, tá aqui o esqueletinho. A n igual a 1 vezes Qn menos 1. Então, no lugar do AN, a gente coloca o A10. No lugar do A1, a gente coloca 1, vezes 3, que é o Q, a minha razão, vezes n menos 1, elevado a n menos 1. Então, 10 menos 1 fica 9. Resolvo 3 elevado a 9, né? Primeiro eu faço potência, depois eu vou fazer multiplicação, lá na regrinha, né, de operações, de expressão. Então, 19.683, o resultado vezes 1. Então, esse aqui é o meu 10º termo de uma PG.
Perceba que diferente da PA, que vai indo devagarinho, né? Porque eu vou somando os valores para chegar no próximo, a PG, o crescimento é muito rápido, né? Porque você sempre vai multiplicar por um número. Então, ou cresce muito rápido ou decresce muito rápido. Isso é associado com uma função que a gente vê no primeiro ano, chamada função exponencial. Tanto que o significado da palavra exponencial é crescimento ou decrescimento muito rápido, né? Então, a gente costuma associar aí com PGs, tá? Então, a fórmula do termo geral não pode esquecer. A1 vezes Q elevado a N menos 1. E também, assim como na PA a gente tem a soma dos termos de uma PA, né? Então, como se tivesse todos os termos enfileirados, eu fosse somando um para cada um, né? Tem como somar também os termos de uma PG. Que jeito que a gente faz isso? Então, aqui são um pouquinho mais de fórmula, né? A gente vai dividir aqui em dois casos. Então, olha lá. Se a minha PG for finita, certo? Ela for finita e a minha razão for maior do que 1, eu vou utilizar essa fórmula. Então, a soma dos n termos vai ser dado pelo primeiro, que multiplica a razão elevada a quantos termos? Menos 1, sobre Q menos 1, que seria a razão menos 1. Esse caso, quando a razão é maior do que 1. Então, pode ser 1,2, pode ser 3, 4, 5, tanto faz. E se elas tiverem infinitos termos, né? Ou seja, a minha razão esteja aí entre 0 e 1, que eu vou dividindo esses termos, né? Eu faço o primeiro termo, 1 menos Q. Tá? Então, a gente tem esses exemplos aqui. Por que que aqui a gente tem essa barrinha? Essa barrinha significa módulo. Módulo é o mesmo de valor absoluto, tá? Que é a distância daquele ponto até o zero. O que a gente fala como é distância, então módulo é sempre positivo, tá bom? É o que ele faz aqui embaixo, né? Módulo de 3 é 3, módulo de menos 5 é 5, até porque se a gente tem o zero e aqui o 3, essa distância vale 3 unidades, por isso que módulo de 3 é 3. Por que módulo de menos 5 é 5? Porque se eu achar o menos 5 na reta, a distância dele até o zero são de 5 unidades. Por isso que o módulo é sempre positivo. Tá joia? Vamos ver aqui esse exemplo. Qual será a soma dos 8 primeiros termos de uma PG? Olha essa PG. Será que ela é infinita ou ela é finita? Vamos pensar. O meu Q, que é a razão, ele é dado pelo segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo é menos 8. O primeiro é menos 2. Menos dividido por menos, eu tenho mais. 8 dividido por 2, eu tenho 4. A minha razão é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, significa que a minha PG é finita e eu vou utilizar esta fórmula, porque o Q é maior que 1. Então, eu quero saber os 8 primeiros. Então, o que eu preciso resolver? Então, a soma dos 8 primeiros vai ser dado pelo primeiro termo, menos 2, que multiplica a razão, que deu 4, elevado ao número de termos, no caso aqui é 8, esse resultado menos 1, sobre Q menos 1, que seria 4 da razão, menos 1, tá? Então, substituindo, ó, menos 2, 4 elevado a 8 menos 1, sobre 4 menos 1, que dá 3. Então, resolvi primeiro essa potência. 4 elevado à oitava potência, 65.536. Se eu tirar uma unidade, dá 65.535. Esse resultado multiplica por menos 2 e divide isso aqui por 3. Né? Então, esse número não tem sinal, é positivo, jogo de sinal. Menos vezes mais vai dar menos. Isso vezes isso dá um valor dividido por 3. Achei aqui a soma dos 8 primeiros termos. Perceba que o valor também é muito grande, né, em relação a PA, até porque PG, o crescimento ou decrescimento é muito rápido, né? E qual será a soma de infinitos termos dessa PG? Por que eu sei que ela é infinita? Né? Então, se eu pegar aqui o segundo termo e dividir pelo primeiro, para achar a razão,
Então, eu tenho 3 quartos dividido por 3 meios. Divisão de fração, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Isso daqui, simplifiquei, né? Pode chegar a 6 dozeavos e dividir por 6 em cima e embaixo, ou pode simplificar do jeito que está aqui. Então, se eu dividir por 2, eu tenho meio. Então, a minha razão está entre 0 e 1. Tanto que 1 sobre 2 é 0,5, né? Então, eu sei que essa PG é uma PG infinita. Se ela é uma PG infinita, infinitos termos, é só pegar o primeiro, 1 menos Q. Então, bem simples aqui, ó. Então, a soma desses termos, eu pego o primeiro termo, que é 3 meios, e 1 menos a razão, que é meio. Aqui eu tirei MMC, né? MMC vai dar 2, dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2, menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. 2 menos 1, 1 sobre 2. Então, fica 3 meios lá em cima, como primeiro termo, e 1 menos a razão fica meio. Conservo a primeira, ó, 3 meios, e multiplico pelo inverso, 2 sobre 1. Então, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, 6 dividido por 2, a soma desses infinitos termos vai dar 3. Tá joia? Então, aqui, basicamente, vai ser fórmula. Temos 3 fórmulas básicas. A primeira fórmula, para determinar qualquer termo da minha sequência. Então, é dado por essa fórmula aqui, ó. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Para somar os termos, se ela tiver uma razão positiva, soma dos n termos vai ser o primeiro, que multiplica a razão elevada a quantos termos? Menos 1, sobre a razão menos 1. E se a minha razão for uma fração, né, que dê entre o número 0 e 1, é só pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos a razão, tá? A gente acha essa PG aqui infinita. Tranquilo? Então, qualquer dúvida que tiver, hoje a gente vai corrigir a semana passada, semana 2, e qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, na aula de quarta-feira a gente esclarece, tá bom? Então, um abraço, fique com Deus, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.